O tema de hoje são os controles internos em um empreendimento. Bem, controle é uma palavra que todos nós sabemos, né? O que é controlar, né? Averiguar algo, checar, vigiar, né? A gente pode usar uma série de palavras que traz um pouco a ideia de controle. Então, o controle ele serve, a ideia do controle, né, não é para vigiar ninguém, mas para ter uma noção do que está acontecendo dentro da empresa. Então eu coloquei essa figura aqui, né, uma lupa, porque a ideia basicamente é essa, saber o que está acontecendo. Por que o controle é importante? Bem, uma série de razões podem ser enumeradas, mas uma das, talvez das principais, e isso causa um pouco de, talvez de susto, né, entre as pessoas, mas é porque o empreendedor ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com uma série de outras pessoas, algumas podem ser da sua família, como a gente viu, né, tem muitas empresas familiares, mas há outras pessoas que muitas vezes ele nem conhece. Ele vai admitir para o trabalho, né? E a pessoa vai começar a trabalhar praticamente uma pessoa desconhecida. Isso vale tanto para as grandes empresas, quanto para as médias, quanto para o pequeno empreendedor, né? Imaginem vocês, né, que vocês admitissem alguém para ficar morando na casa de vocês, uma pessoa que tu não conheça, né? Então aquela pessoa vai passar a conviver contigo na tua casa. É lógico que isso é menos comum, né? Mas transportando isso para a empresa é algo bem parecido. Tu tem uma empresa, a empresa é tua, o maquinário é teu, as mercadorias são teus, né? Todo o valor investido é teu, e entra uma pessoa ali estranha que vai passar a trabalhar naquele local. Então não é desconfiança, mas é uma forma de se resguardar com problemas futuros. Então por isso que a empresa faz controle de estoque, tá? É porque com medo de ser roubado? Não, isso é uma das possibilidades, mas também para que a empresa possa vender, para que ela saiba o que precisa comprar, né, de mercadorias que estão reduzindo o estoque, para que ela tenha um valor do inventário final, né, que é a soma de tudo, de todos os bens que ela tem multiplicado pelo valor. Então os controles internos eles têm uma série de razões, mas eu gostaria de destacar que uma delas é essa questão, né, de pessoas, né, que são desconhecidas, que vão começar a trabalhar, embora a empresa sempre tenha que contratar as pessoas com base na confiança, né, acreditar que as pessoas vão exercer o seu trabalho de forma idônea, de forma responsável, de forma honesta, mas ainda assim são necessários controles internos, mesmo que não haja dúvida nenhuma a respeito do caráter dos funcionários. Isso não deve ser por desconfiança, então os empregados têm que saber que o controle interno faz parte do planejamento, da organização das empresas, ok? Então vamos lá. Então o sistema contábil ele vai auxiliar nesse processo e sem as informações fornecidas pelo sistema contábil, o administrador não pode tomar decisões bem informadas. Então, como eu falei, né, é feita uma venda de mercadoria. Tinha 100 no estoque, agora tem 90. Se não houver um sistema que faça esse registro e que dê essa informação para o empresário, para o empreendedor, ele não sabe que agora tem 90, né? Porque não há esse registro. E aí que eu estou falando, né? Uma pessoa mal intencionada dentro da empresa, ou até fora da empresa,
pode subtrair um valor desse com a expectativa de que não há controle de estoque por parte da empresa. Então isso tanto pode acontecer por um funcionário mal intencionado, olha, eles não têm controle, então eles não sabem se tem 100, se tem 90, se tem 80, se eu tirar um aqui, ninguém vai notar, né? Ou também o cliente pode perceber isso, pode saber disso e subtrair o valor e não ter essa preocupação. Por isso que além do controle que a empresa tem que ter interno, né, o contábil, também vai ter que ter controles, infelizmente, hoje em dia, né, com câmeras posicionadas em locais estratégicos na empresa, para que ela possa se resguardar, ou talvez até mais importante, né, inibir ações desse tipo. Tá? Então é uma forma de controle também. A qualidade do sistema contábil da empresa depende da eficácia dos controles internos que existem dentro da empresa. E aí, pessoal, eu não vou repetir, né, mas eu falei nas aulas anteriores que quando a empresa tem um sistema informatizado, robusto, eficiente, conectado, essa qualidade do sistema contábil vai sobressair-se, né? Então, quando ela faz aquela venda da mercadoria e aquilo desencadeia uma série de outras coisas nesse sistema informatizado. Então vai ter a emissão de nota fiscal, que vai dar baixa no estoque, vai servir de informação para o comprador. Essa emissão da nota fiscal vai estar atrelada ao valor recebido no caixa da empresa, né, ou então a informação recebida de venda por financeira, ou venda por cartão de crédito, ou por duplicata a receber que está assinada. Isso vai impactar na geração dos impostos, né, vai ser tudo calculado automaticamente. Então todas essas informações elas podem parar em tempo real na mesa do empreendedor. Ele vai saber em tempo real o que está acontecendo. Olha, quanto a gente teve de faturamento hoje? Isso está abaixo ou acima da média? Tá? Então ele pode fazer ter todo esse conhecimento. Para isso, vai depender das pessoas alimentarem o sistema de forma correta, e também ter esses controles internos, né? Então alguém periodicamente checar se esse trabalho está sendo feito corretamente. Então o controle interno é um sistema de verificações e saldos que desempenha papel chave no resguardo dos ativos da empresa. Lembra que eu falei resguardo? Ou seja, proteger os ativos da empresa. O que são os ativos da empresa? Os seus bens, direitos, né? Então a mercadoria, o ativo imobilizado, todos os bens que a empresa tem. E no aumento da exatidão e confiabilidade dos seus demonstrativos financeiros, ok? Então eu comentei em algumas aulas anteriores, né, a respeito de uma empresa que eu trabalhei, que ela tem a sua matriz numa cidade e filiais em outras cidades. E aí eu lembro que, como estudante de administração, eu falava para os donos que era muito importante que de vez em quando eles fossem nas filiais para fazer um controle, tipo uma auditoria interna, para verificar se os processos lá estavam sendo feitos de forma correta. Então checar o caixa daquele dia, dos dias anteriores, checar o controle de estoque, né, o ativo imobilizado, então fazer essa checagem para ter esse resguardo dos ativos. E aí deixar claro para os funcionários que não é desconfiar de ninguém, não é um processo de querer caçar as bruxas, né? Olha, faltou isso aqui, vocês serão responsáveis. Não, não é isso. É uma auditoria, porque isso faz parte do processo empresarial. Ainda mais quando a empresa tem filiais, né, que são tentáculos que ela tem, né, que estão longe da matriz, então mais ainda se torna urgente ter esse controle interno. Controle interno, então, tem sido considerado importante
há muito tempo nas grandes empresas, justamente porque ela tem esses tentáculos, né, essas filiais, mas esse controle interno precisa também ser feito nos pequenos empreendimentos, né? Alguns proprietários de pequenas empresas, eles acreditam não ter condições financeiras, né, para fazer esses controles internos. Ele está muito preocupado em vender o produto e receber, né? Ele acredita que esses controles não são aplicáveis a empresas, né, do tamanho das suas, só que isso está distante da realidade. Ele precisa ter um controle, ele precisa saber o que tem de estoque, o que está saindo, o que está entrando, né, de mercadorias, de valores financeiros. Então todo esse trabalho precisa ser feito. Ele pode criar um sistema, né? Ele tem 10 funcionários, é uma loja, ele pode criar um sistema de controle interno, talvez para ele não seja viável, interessante ter um sistema informatizado, mas ele pode criar um sistema interno de controle. Então ele a cada dia ele vai contar o estoque de roupas, de camisetas, de calçados, ele vai checar o fluxo de caixa da empresa. Então a criação de controles internos dentro de uma pequena empresa pode até parecer difícil se esse empreendedor não tiver uma organização, né? Mas não deixa de ser importante. Ele precisa saber exatamente o que está acontecendo no seu pequeno empreendimento. A ausência desses controles internos, então, ele aumenta significativamente a possibilidade de fraude e roubo, que é o que eu tinha comentado no início da aula, para não mencionar as más decisões que podem resultar de informações contábeis inexatas. Então ele precisa ter esse controle interno. Vocês aí, né, que amanhã ou depois vão ter um pequeno empreendimento, um pequeno comércio, uma pequena indústria, ou vão fazer, por exemplo, uma prestação de serviço em qualquer área, por exemplo, na atividade florestal, tu tem que ter um controle de tudo que está acontecendo, né? Quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo, o que eu tenho que pagar, quais os materiais que eu comprei, né, estão todos aqui, sumiram, né, foi feito um trabalho a campo e voltou aquele material, ou a gente perdeu. Então tu tem que ter esse controle, porque senão vai significar gastos a mais para o teu prestador de serviço, por exemplo. Controles internos também são necessários se os proprietários precisarem um dia fazer uma auditoria independente, né? E aí a gente tem que separar esses dois tipos que são muito importantes. Um é a auditoria interna, que são todos esses controles internos que eu comentei para identificar erros que possam acontecer, né, e gerar dados para ações de inteligência e de tomada de decisão do empresário. E a auditoria externa, no caso, ela é contratada, é firmado o contrato com o auditor externo, né, independente, ele não tem vínculo com a empresa, e o que ele vai fazer? Ele vai checar aquelas informações. Então, se é um auditor contábil, ele vai checar as demonstrações de resultado, balanço patrimonial, ele vai fazer todo esse trabalho e depois deixar o parecer dele, tá? Então é interessante que a empresa tenha a sua, é necessário, é vital que ela tenha a sua auditoria interna, e a auditoria externa geralmente é no caso de algumas vezes que a empresa precisa demonstrar para os seus stakeholders o funcionamento correto de suas atividades. Pode ser, por exemplo, se ela quiser captar investidores, talvez ela tenha que fazer uma auditoria externa para que, por meio dessa independência do auditor, ela tenha um parecer, e esse parecer ela mostrar, olha, investidor, a minha empresa está fazendo um trabalho correto, veja que auditores externos estão chancelando o nosso trabalho, podem investir em nossa empresa. Então é mais ou menos essa a ideia. Por quê? Porque quando não existem controles internos,
podem ocorrer vazamento de dados, né, roubos, perdas da empresa. Por isso, contadores registrados não se mostram dispostos a expressar opiniões sobre demonstrativos nas quais não existam controles internos adequados, ok? Então é super importante, o controle interno ele ajuda a minimizar os riscos, que é um tema que a gente vai falar lá no final dessa unidade 4, na parte de administração de riscos, ok? Então agradeço a atenção de vocês, qualquer dúvida façam comentários aqui no YouTube, tirem as suas dúvidas, podem entrar em contato comigo também, né? Tem aqui os nossos contatos do Instagram, convidá-los a se inscrever nos nossos canais no YouTube e conhecer as nossas redes sociais do Administração Verde e também os nossos livros. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.